Muito bem, nós estamos aqui novamente para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos comentando os capítulos do Novo Testamento, livro por livro, capítulo por capítulo, para que você tenha um comentário tipo videoteca e possa assistir a hora que você quiser, uma, duas, três vezes, quantas vezes quiser, para aproveitar melhor o estudo das Escrituras. Nós estamos em Marcos, capítulo 4. E em Marcos, capítulo 4, nós vamos ter um conjunto de 4 parábolas de Jesus. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação. Existem 18 milagres de Jesus e apenas 4 parábolas. Mas existe ainda 4 parábolas, não é? Diferente de Mateus e Lucas, que tem muito mais parábolas. Lucas, só o capítulo 13, tem 8 parábolas de Jesus. Aqui nós vamos encontrar 4 parábolas de Jesus. E vamos ver os ensinamentos dele. Jesus pronunciou essas parábolas na praia, talvez no barco de Pedro, né? Possivelmente na cidade de Cafarnaum. A razão que Jesus começa a pregar na praia são duas. Primeiro, por causa da multidão que vem a ele. Então, já na sinagoga, nas casas, não cabiam. Nós lemos em Marcos 2 que havia tanta multidão que uma vez trouxeram o paralítico e tiveram que entrar pelo telhado. Então, essa é uma razão que já não dá para pregar nas casas. Outra razão é porque em Marcos capítulo 3, nós lemos que os fariseus e os herodianos, que eram dois grupos contrários, começaram a tomar conselho para ver como que eles iriam matar a Jesus. Então a oposição a Jesus já começa muito cedo no Evangelho de Marcos. Logo em Marcos capítulo 3, verso 6, já é mencionada a intenção que eles têm de matar a Jesus. Então Jesus começa a pregar ao mar, Jesus começa a usar o ar livre, usar o barco de Pedro como plataforma para que ele pregue. Diz aqui, ó, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Você pode imaginar aquela multidão de pessoas ali na praia. Jesus entra no barco, se assenta sobre o barco e a multidão está ali na praia. Até o fato de Jesus estar no mar e a multidão na praia ajudava por causa das ondas que vêm do mar, e esse é o mar da Galileia, né? Vão se quebrando, o ar ajuda a trazer a voz de Jesus para que eles ouvissem, não é? Então até isso é estratégico no mestre. E Jesus vai ensinar, e a maioria dos ensinos de Jesus acontece por parábolas. No Evangelho de Mateus diz que os discípulos perguntam por que ele ensina por parábolas. Eles dizem para que ele vendo não veja e ouvindo não ouça e não se converta por causa da dureza do coração desse povo. As parábolas de Jesus não tinham o objetivo de clarear. Pelo contrário, as parábolas de Jesus tinham o objetivo de esconder a mensagem daqueles que ouviam, para que eles ouvindo não ouvisse, não é? E vendo não visse, porque de mau grado eles tinham ouvido. Então Jesus conta por parábolas. Diz aqui, ensinando muitas coisas por parábolas, lhe dizia na sua doutrina. Vamos ouvir essa parábola, que é a parábola talvez mais importante, que Jesus mesmo disse, como é que entendereis as outras se não entender essa? Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Então o semeador saiu a semear, conforme ele lança a semente, normalmente eles usavam uma bolsa, um tipo de um alforje, onde se punha a semente, aí o semeador lançava a mão
naquele alforje, enchia a mão e jogava a semente. Conforme ele jogava, era comum uma parte cair entre a beira do caminho, outra cair entre pedras. Israel tinha muitas pedras, não é? E aqui cai entre pedras, diz que saindo do sol, queimou porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, não é? Também havia muitos espinhos, crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. É interessante, esse semeador está semeando, nós vamos ver que há 3 tipos de solo que não vai acontecer nada. Um à beira do caminho, o outro entre pedras e o outro entre espinhos. Só uma parte da semente que vai cair mesmo em boa terra. E Jesus diz, e outra, verso 8, Marcos, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, e a um produziu 30, outro 60 e outro 100. Muito bem, conforme a gente ouve essa parábola, parece uma coisa normal para aquele povo que vivia da agricultura, ver um semeador semeando, jogando, eles entendem o que Jesus quer dizer, só não vão entender o sentido da parábola, não é? Porque, como disse, é uma parábola, é uma figura de linguagem para mostrar uma verdade espiritual. E o próprio Jesus vai dizer, se é quem quiser entender, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então é importante a gente ter ouvidos para ouvir as verdades do reino do céu. E quando se achou só, que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Então veja bem, depois Jesus falar a parábola, ele vai para casa, ficou só com os 12, e eles vão interrogar. E ele disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Coisa importante. O reino de Deus possui mistérios. E esses mistérios não é para ser revelado para todos. No caso, para os discípulos, Jesus diz, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Para aqueles, ele ia revelar o mistério. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Está vendo? As parábolas não tinha a intenção de clarear a mensagem, mas pelo contrário, tinha a intenção de ocultar a mensagem, porque é um mistério. E aí Jesus vai dizer, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Está vendo? A intenção da parábola era que eles vissem, mas não vissem, ouvissem, mas não ouvissem, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Uau! Então, apesar de Cristo querer salvar e perdoar pecados, Jesus mostra que, através da parábola, não era para todos, só para aqueles a quem pudesse entender esses mistérios. E disse-lhes, não percebeis essa parábola? A pergunta de Jesus, como, pois, entenderei todas as parábolas? Então, veja bem como é importante que nós entendamos essa parábola, que é chamada parábola do semeador, para que a gente possa entender as outras. Então, a parábola do semeador, ela é chave para entendermos as demais parábolas. Como, pois, entendereis as demais parábolas? Jesus vai dizer, o que semeia, semeia a palavra. Então, presta atenção, a semente é a palavra. A palavra é uma semente que caia no nosso coração e ela vai germinar. Agora, para que ela germine, ela tem que cair em boa terra. Então, o coração dos homens são os diferentes tipos de terra. Olha só, o que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Note que os diferentes terrenos são o coração dos homens. E que há sempre um opositor, Satanás, o grande adversário do povo de Deus e o grande adversário da obra de Deus. Então, Satanás, ele rouba a palavra que é semeada. Ele tira do coração essa palavra, né? É o que Jesus diz, que foram semeados junto ao caminho são aqueles com que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás. Satanás já vem logo e tira a palavra que foi semeada do coração deles.
Meus queridos, por isso que a gente deve orar, para que Satanás nunca tire do coração dos homens a palavra de Deus. Da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que é o segundo tipo de terreno, a primeira à beira do caminho, o segundo sobre pedras, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não tem raiz. Ah, como é importante a gente criar raiz na casa de Deus. Por isso que diz que os justos são como a palmeiras, estão plantados na casa do Senhor. É importante que a gente seja plantado na casa de Deus, não é? Porque se não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Eu olhei nesses anos de ministério, eu tenho visto muitas pessoas que vêm para a igreja só por um tempo. Temporãos é que estão só um tempo. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses é o que estão entre pedras, não é? Não conseguem criar raiz, qualquer coisa os escandaliza e eles se vão. E outros são os que recebem semente entre espinhos, quais ouvem a palavra, note que a semente é sempre a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas, e ambições e outras coisas entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Interessante, o terceiro tipo de terreno cai entre espinhos. E o que representa o espinho? Cristo explica. São os cuidados desse mundo. A pessoa se preocupa tanto com as coisas desse mundo, e é importante, às vezes, nós nos preocuparmos, claro, aluguel, trabalho, as coisas normais do mundo que todo mundo precisa. O que não deve acontecer é que essas coisas ocupe prioridade em nossa vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós deixamos que as coisas do mundo se tornem prioridade, aí é que reside o perigo. Pois era o que aconteceu entre os espinhos, os enganos das riquezas, né? A pessoa quer ganhar para ficar rico. As ambições, não é? E outras coisas entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Nós somos chamados para dar fruto no reino de Deus. Nós não somos chamados para ficar infrutífero. Infrutífero quer dizer alguém que não dá fruto. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 e a 100 por um. Nossa, que maravilha, não é? Receber a palavra de Deus com coração bom e ainda poder ter a capacidade de gerar frutos. Aqui há um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Né? Eu olho esses 30, 60 e 100 como porcentagens, não é? Tem gente que dá 100% e dá fruto 100%. Esse é o ideal, a 100, não é? É a plenitude do 100. Mas tem gente que só dá 60, ainda fica 40% a desejar, não é? E outros só dão 30, esse aí deu menos. Mas pelo menos deu fruto, melhor do que os cair à beira do caminho. Veio Satanás, lhe arrebata a palavra, dos cai entre pedras, que não tem raiz. Quando vem as perseguições e luta, logo se vão. Do que caiu entre espinhos, que é os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, as ambições, esses ainda dão frutos. E aí Jesus agora vai contar outra parábola, verso 21 do capítulo 4. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo da cama, não vem antes para colocar no velador? Candeia era aquilo que acendia, não é? Então, quando eles acendiam uma candeia, normalmente eram candeias com óleo, e aí eles queimavam na ponta o óleo, ficava queimando. Essas candeias não podiam, como Jesus disse, acende uma candeia e não punha debaixo de um cesto, porque a luz seria abafada, né? Ou debaixo da cama, ninguém punha debaixo da cama a candeia, que a luz ia ficar bem diminuída. Vem antes para colocar no velador. O velador é onde se punha a candeia, a parte de cima da casa, para iluminar a casa. E aí Jesus usa essa candeia para mostrar que não há nada encoberto, que não haja de ser manifesto.
E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, diz Jesus. E disse, atendei aos que ides ouvir. Com a medida com que medires, vos medirá a vós, e ser-vos ainda acrescentado. Olha só como é importante a medida com que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Ou seja, na mesma proporção que julgamos os outros, seremos julgados. E ainda diz que será acrescentado. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o que tem será dado. E ao que não tem, até o que tem será tirado. Alguns podem ver, mas isso não é justo. Aquele que tem recebe mais, o que não tem, até o pouco que tem é tirado. Mas quem disse para você que a vida é justa? Na vida está cheio de injustiças. Talvez isso possa parecer uma injustiça, mas na verdade é isso que Deus declara na sua palavra, que aquele que tem, terá em abundância, não é? Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, às vezes será tirado. Vamos continuar com a parábola da semente. E disse, e lembre que semente é a palavra, não é? Na primeira parábola. Mas agora, ele dizia, o reino do céu é assim como se um homem lançasse semente sobre a terra, novamente, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Quer dizer, ele não sabia como a semente cresceu, mas nós sabemos que o homem planta, né, pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus, não é? Porque a terra por si mesma frutifica. Jesus vai dizer, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Cristo está falando de milho, né? Planta-se, aí primeiro sai uma ervazinha, plantazinha, depois aparece a espiga de milho e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Alguns entendem, mete a foice, chegou a ceifa, como o fim de uma vida, né? A vida recebe a palavra, vai dar fruto, vai crescer, e quando chega o tempo certo, corta-se, não é? É retirado. Também em Apocalipse 14, aparece acerca da foice, né? O anjo com uma foice, com a ideia de ceifar. Então, muitas vezes a vida é ceifada da terra. E talvez esse é o sentido. Vamos para a última parábola, falamos de 3. A parábola do semeador, da candeia, que tem a ver com a luz do crente deve brilhar, da semente aqui, mas que nasce uma espiga que vai dar fruto, e quando já os frutos se mostram, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, a que assemelharemos o reino do céu? Jesus contava as parábolas assemelhando com verdade. São palavras chamadas parábolas de similitudes. São similares. A quem assemelharei o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Aí Jesus vai falar de outra semente, ou grão no caso. É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. É isso que acontece. O reino de Deus às vezes começa pequeno. O reino de Deus às vezes começa com uma pessoa que creu, fala para outra, dali a pouco são 2, dali a pouco 2 vai para 4, de 4 para 8 e assim vai crescendo progressivamente até que domine, né? Mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças. Jesus está comparando o crescimento do reino do céu com o crescimento de um grão de mostarda. O grão de mostarda realmente é pequeno. Jesus compara o grão de mostarda com o crescimento da obra de Deus. E tem outra parábola que Jesus diz que o grão de mostarda, a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte, sai daqui e vai colar. O grão de mostarda é a menor de todas as hortaliças, bem pequenininha semente, mas quando lança, quando a árvore cresce e dá, né, o pé de mostarda vai crescer e dar, tornar-se árvore grande. Cresce e faz maior todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar debaixo da sua sombra.
as aves do céu. Na primeira parábola, as aves representam Satanás, que vem e tira. Aqui as aves vêm se aninhar debaixo da sombra dessa grande pé de grão de mostarda. Isso são comparações, né? Muita gente procura a igreja como uma sombra para as trajetórias desta vida. E com muitas parábolas lhes dirigia a palavra, segundo os que podiam compreender, note que não era para todos compreender, só aqueles a quem podia, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Interessante, Jesus falava à multidão por parábolas, dizia em particular aos discípulos o significado das parábolas. Algumas delas nós descobrimos, porque está revelado, escrito. Outras são mistérios de Deus, mistérios acerca do reino de Deus, a que Deus no seu tempo revelará. E outras por isso que a gente não entende todas. Mas 4 parábolas são citadas nesse capítulo 4. E as parábolas são ensinos de Jesus. Primeiro, a parábola do semeador, que tem a ver com aquele que leva a palavra de Deus e semeia, todos nós. Os diferentes tipos de terrenos, diferentes coração dos homens. Segundo, a parábola da candeia, mostrando que nada fica oculto, né? Quando a luz vem, brilha, tira todas as obras das trevas, todo ocultismo vai embora. Depois, a parábola da semente, né? Que tem a ver com a espiga, o grão cheio de espiga. E por último, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. 4 parábolas: do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e do grão de mostarda, que era conhecido para eles bem essa figura de linguagem. Alguns só viam a história da parábola e aí nunca entendia o que realmente a parábola queria dizer, ou a similaridade com o reino dos céus. E dizia: a quem assemelharei, né? Jesus está dizendo o reino do céu é comparar um grão de mostarda, é a menor de todas, mas depois tendo semeado, cresce, faz maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu vêm se alinhar debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Como é bom sermos discípulos de Jesus, porque ele declara os segredos para cada um de nós. Muito bem, vamos continuar. As parábolas são essas, como nós sabemos, cada parábola tem o seu ensino, apenas 4 no Evangelho de Marcos todo. Não vai ter outras parábolas, está aqui no capítulo 4, está em Mateus capítulo 13, está em Lucas capítulo 14, 15, 16, tudo parábolas, não é? Muito bem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiu as ondas por causa do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertado, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem maravilhosa da ação poderosa de Jesus sobre as obras da natureza. Cristo não tem poder só sobre a enfermidade, mas até sobre a obra da natureza. Diz que naquele dia, sendo já tarde, né, no declinar da tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Jesus queria ir para o outro lado da margem do Mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, como estava no barco. E havia outros barquinhos, não era só o barco em que Jesus estava, havia outros barquinhos acompanhando. Mas diz que foi de repente, veio um grande temporal. Temporal
chuva caindo, né? Chuva forte, não é chuva pequena. Eu sei que às vezes você que assiste, dependendo do lugar onde você está, tem lugares que chove, não é? Mas vai mostrar o poder de Jesus sobre a natureza. Diz que se levantou grande temporal de vento. Olhando isso também de forma figurada para nós, muitas vezes na nossa vida ocorre temporais. Temporais, ventos contrários que vêm à nossa vida, que nós entendemos como lutas, como dificuldades. E ainda que nós não estamos num barco físico, a nossa vida, a nossa jornada é um barco até chegarmos do outro lado da margem desse mar da vida. Então, levantou-se esse grande temporal, de forma que as ondas vinham por cima do barco. Eu gosto muito de andar de barco, mas há uma coisa interessante no andar de barco, é que a água tem que estar do lado de fora, porque quando a água começa a entrar para dentro do barco, o barco fica pesado e começa a afundar. E vai o que aconteceu aqui, os discípulos vão ficar apavorados, pensando que o barco vai afundar, que eles vão naufragar e vão perder suas vidas, não é? Levantou-se grande temporal, de forma que as ondas subiam no barco de maneira que já se enchia de água. Interessante, os discípulos, que eram homens pescadores acostumados a navegar naquele mar, eles viram a situação difícil, com o vento soprando, a água entrando para dentro do barco, não havia bomba naquele tempo para tirar a água dentro do barco, né? Talvez eles tentaram tirar com suas forças, até que vão descobrir que a situação está cada vez mais difícil. E diz aqui no verso 38, ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertar, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Olha, irmãos e amigos que escutam, a princípio eu creio que Jesus estava dormindo, mas depois de um tempo eu não creio que ele estava dormindo mais não. Eu creio que ele estava quietinho lá para ver até onde eles iam, não é? E eles chegaram ao ponto de desespero, foram até Jesus e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Claro que ele se importava. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Isso vai causar uma admiração tremenda dos discípulos sobre Jesus. Mas deixa eu falar algumas coisas importantes do verso 39. Primeiro, e ele despertando do sono, repreendeu. A palavra repreendeu o vento é a mesma palavra que é usada quando Jesus repreendia demônios. Então, já que é a mesma palavra, devido à similaridade da palavra no grego, acredita-se que realmente Satanás fez tudo isso, que não foi só um mal da natureza que causou essa tempestade de vento, causando entrar água no barco. Acredita-se que Satanás está por trás disso, que ele tenta destruir a vida dos homens, eles tentam impedir o batismo das pessoas, então por isso ele está como agente contrário à obra de Deus, não é? Então, mas olha Jesus repreendendo, Jesus disse que repreendeu o vento, repreendeu como repreendia os endemoniados, o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Aquieta-te era para o vento, cala-te era para o mar. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quer dizer, o vento se aquietou, a água foi parando de agitar, houve essa grande bonança. E aí Jesus vai dizer, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Duas perguntas importantes. Primeiro, da timidez deles, ou seja, de serem mais ousados. No reino de Deus requer ousadia. Não é preferível a gente honrar com a ousadia do que errar por causa da timidez. Não é 1000 vezes a ousadia. Então, olha só, e diziam os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Jesus, então, deu uma lição aqui, não é? Para os seus discípulos, que até o vento e o mar lhe obedecem. Se o vento e o mar lhe obedecem, quanto mais nós devemos obedecer a
Jesus. Né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus vai dizer, porque sois são tímidos e sentindo um grande temor. De fato, tive o poder de Jesus. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, até o vento, até o mar, obedece a Jesus. Amém? E nós também devemos obedecer. Nessa passagem, muitas vezes eu gosto de pregar nela, e depois de relatar o que aconteceu, entrando água, Jesus despertando, como eu disse, eu que a princípio creio que ele estava na polpa, mas depois já não dá para dormir mais com 12 homens gritando, né, aquele bagunça e água entrando, não dá para ter um sono tão profundo, eu creio que Jesus ficou quietinho ali. Mas quando eu prego nessa passagem na igreja, eu gosto de mostrar 5 P's, 5 P's. P's que eu digo 5 palavras, já estava falando palavra, começa com a letra P. Para mostrar que quando vem tempestades em sua vida, ventos contrários, se você lembrar desses 5 palavras com a letra P, quem sabe você vai ter vitória, não é? Claro que é preciso ter fé. Mas o primeiro P que eu quero descrever aqui é a promessa de Jesus. Em Marcos 4,35, quando Jesus diz, passemos para outra margem. Jesus, ao falar passemos, ele fez 2 coisas. Primeiro, ele deu uma ordem, que era para eles ir para outra margem. E segundo, ele fez uma promessa. Qual era a promessa? Que eles iam chegar na outra margem. Quando Cristo nos promete algo, ele vai cumprir, quando Deus nos promete. Então, o primeiro P que eu vejo é promessa. Agora, para descobrir a promessa, nós temos que ouvir o segundo P, que é a palavra de Jesus. Diz alguns que a Bíblia é um livro de promessas. Até criaram a caixinha de promessa, onde você tira vários versos com promessas bíblicas. E se você crê, Deus realiza essas promessas. Então, o primeiro P que nós vemos nessa passagem da tempestade que Jesus apazigua é a promessa de Jesus. Passemos para outro margem. Segundo P é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus está associado à promessa. Tudo que Jesus fala, nós podemos tomar com fé como uma promessa que ele vai realizar. Então, primeiro P, a promessa. Segundo P, a palavra de Jesus. A palavra de Jesus era, passemos para outra margem. Mas logo veio o temporal de vento. E a razão desse temporal, nós talvez encontramos no capítulo 5, quando Jesus vai chegar do outro lado, em Gadar, vai sair um endemoniado do sepulcro, né, um endemoniado que ninguém conseguia deter, não havia cadeias, um homem que se feria com rocha e gritava noite e dia ali. Né, e Jesus vai ao encontro dele para o libertar. Certamente que esse homem tinha uma legião, eles tentavam impedir a chegada de Jesus. É por isso que quando diz que Jesus repreendeu, ele usa a mesma palavra que ele repreendia demônios no grego, né? Então levantou-se esse grande temporal de vento e subiu as águas. Então eu falei do primeiro P como promessa, segundo P como palavra, e aqui veio o terceiro P. Quando eles, Jesus disse, mestre, verso 38, não te importa que pereçamos. O terceiro P é simples. É a presença de Jesus. Sabe, quando vier ventos contrários nesse mar da vida, no barco da sua vida, uma das coisas que você quer ter é a presença de Jesus. Ainda que pareça que ele está dormindo, ainda que pareça que ele seja tardio, mas ele não é tardio, ele vem na hora certa, ele não dormita, porque o guarda de Israel não dormita nem tosqueneja. Então ainda, presta atenção, ainda que pareça que Jesus está dormindo, ele não está, ele está presente, ele está presente na nossa vida, ele está presente em nossas situações, ele está presente em nosso barco. Então, a próxima vez que vier uma tempestade contrária, eu quero que você lembre da promessa que Jesus tem feito a você. Da promessa está associado com a palavra de Jesus. Nunca esqueça a palavra. Né? Promessa e palavra caminham juntinhos. Aquilo que Deus fala acaba virando promessa, se ainda não se cumpriu.
Então, promessa e palavra andam juntos. Então, primeiro P, a promessa. Segundo P, a palavra. Terceiro P, a presença de Jesus. Finalmente, eles estavam lutando contra aquela água, né, que estava entrando no barco, mas alguém deve ter tido a feliz ideia de acordar Jesus e dizer, mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus vai acordar, levantar, não vai nem sequer tomar café da manhã, né? Porque naquela época nem café muito havia. Mas Jesus vai se levantar e mostrar o quarto P, o seu poder. Presta atenção. Primeiro P é a palavra. Segundo P, primeiro P é a promessa, né? Segundo P é a palavra. Palavra e promessa estão associados. Até se pode tocar a ordem de palavra e promessa, ou promessa e palavra, não é? Primeiro P é a promessa. Segundo P é a palavra de Jesus. Terceiro P é a presença de Jesus no barco. Como é bom quando Jesus está presente na nossa vida. E Ele está presente, porque Ele disse, eis que estou convosco. Não é só os domingos quando você vai à igreja, mas é todos os dias. E ele não diz estarei ou estive, estou presente. Então presta atenção. Primeiro P, a palavra. Segundo P, a promessa. Terceiro P, a presença de Jesus. Mestre, não te importa que perecemos? Ele estava presente. E aí Jesus se põe de pé e mostra o seu poder. Poder no sentido que despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus já tinha pregado, ensinado em parábolas, agora ele estava no barco, estava cansado, mas ele estava presente. Estava presente com o seu poder. Então, presta atenção, 4 P's que nós vimos, eu falei que tem 5. Primeiro, a promessa de Jesus. Segundo, a palavra de Jesus. Terceiro, a presença de Jesus. Quarto P, o poder de Jesus. Aí Jesus levanta, repreende o mar, né? E aí vem o quinto P. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Bonança quer dizer calmaria, tranquilidade para eles andarem sobre o mar. Ainda bem que eles tinham ido para outro lugar, mas é isso que aconteceu naquela manhã, junto ao mar da Galileia, ou naquela tarde, na verdade, junto ao mar da Galileia. Essa grande tempestade de vento, quase que o barco afunda. Mas aí nós lembramos, primeiro P, a promessa de Jesus. Segundo P, a palavra de Jesus. Terceiro P, a presença de Jesus. Quarto P, o poder de Jesus. E o quinto P, e houve grande bonança, a paz que Jesus dá. Em meio a ventos contrários, em meio a situações difíceis, Jesus nos traz paz, nos traz bonança. Então fica aí uma mensagem para você, na próxima luta que você passar, dificuldades, ventos contrários, água entrando no barco, querendo te afundar, porque vem os problemas, quer nos pôr para baixo, quer nos afundar. Você lembre da palavra de Jesus para você, da promessa de Jesus, da presença de Jesus, do poder de Jesus e da paz de Jesus. Por isso que a gente sempre saúda um ao outro com a paz do Senhor, irmão, a paz de Cristo, a paz de Deus, como você quiser essa paz. O importante é que ela venha de Deus, de Cristo, de Jesus, que morreu por nós. Amém? E sentir um grande temor, porque o poder de Deus causa temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus. Esse é Jesus que tem o seu poder, que tem a sua presença. Esse é o Jesus que traz-nos paz em meio a nossas tribulações, lutas e dores. É o Jesus que está presente em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha sido claro para você das maravilhas desse capítulo 4 de Marcos. Nós vamos voltar para um outro vídeo com o capítulo 5. Assista também os outros vídeos antes desse. Muito bem, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor Jesus,
o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente tarde, não é? Sem tempestades, eu espero, mas se vier a tempestade, lembra da promessa, da palavra, da presença, do poder de Jesus e da paz que Ele traz. Amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.